Juventude. Oferecimento. Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello, atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. Fala aí, juventude! Muito boa noite. Como vocês viram, nosso programa hoje começou diferente. Nós já estamos no ar aqui na TVB e hoje nós vamos começar com um bate-papo com essas jovens aqui na TVB que vão falar hoje sobre um tema específico. Daqui a pouquinho nós vamos saber qual é este tema, tá certo? Boa noite! Boa noite! Vamos se apresentar para o pessoal conhecer vocês. Vocês já chegaram aqui animadíssimas, né? Feliz, gostei. Como é o seu nome? Eu me chamo Ana Márcia, eu tenho 16 anos e eu sou católica. Muito bem, Ana Márcia. E você? Me chamo Isadora, tenho 20 anos e sou postulante da Comunidade Católica Cristo Rei. E Eu você? me chamo Maria, tenho 20 anos e sou vocacionada da Fraternidade Mariana Porta do Céu. Vocês já viram elas aqui outras vezes, né? Já estão aqui de casa, já estão se sentindo em casa, né? E o nosso tema hoje, ele é um tema bem bacana, que vocês vão gostar. Se decidir por Deus e não abrir mão disso. Vocês gostaram desse tema? Gostaram? Interessante. Dá pra desenrolar? Dá pra gente conversar um pouquinho sobre ele? Vamos Dá pra tentar. Vamos desenrolando. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, que ele é um tema que muda tudo nas nossas vidas, né? Vocês que já tiveram uma experiência com Deus, eu tenho certeza que quando vocês se decidiram por Deus, tudo mudou na vida de vocês. Vocês estão preparadas? Sim. Estão prontas? Sim. Pois vamos começar, né? Maria, quando foi que você se sentiu assim, sentiu, né, que precisava escolher o caminho de Deus de verdade? Quando foi que você assim olhou e falou, não, eu tenho que tomar um rumo agora? Eu acho que, assim, eu entrei na comunidade, eu ia muito pro grupo de jovens. O grupo de jovens começou na comunidade, eu comecei junto com eles. Só que eu brinco que eu ia só por ir. Só que aí, no retiro de jovens, acabou que eu tive minha primeira experiência com Deus, com o amor de Deus real. Porque, assim, foi um momento que eu me permiti ser amada por Deus. E eu acho que quando a gente se permite ser amada por Deus, a gente percebe que aquele amor era tudo que faltava na nossa vida. E quando a gente sente isso, eu acho que fica difícil a gente não mudar muitas coisas do nosso dia a dia, muitas coisas do nosso cotidiano. Quando a gente sente que tinha algo que realmente completa a nossa vida, completa o nosso ser, é difícil a gente não se decidir, é difícil a gente não querer mais, querer buscar mais, querer mais esse amor. E vocês duas, né? Vocês também, assim como a Maria, quando vocês tiveram assim, viram ali um grupo de jovens, de onde vocês tiveram a experiência de vocês? Vocês também, do mesmo jeito da Maria, só vou aqui pra... Mais ou menos. Mais ou menos, e você, Ana? Na minha experiência também foi muito parecida com a Maria, no sentido de ir só pra ir e não se firmar. Mas como ela mesma falou, quanto mais a gente conhece, mais a gente ama, mais tem vontade Mais de se continuar. apaixona, né? Sim, Mais se apaixona. Isa, você já tá há um tempinho de caminhada, né? Você é postulante da Comunidade Cristo Rei, né? Já teve algum momento decisivo na sua vida que você disse, agora é sério, é com Deus, é com Ele ou é nada? É tudo ou nada? Já teve um momento assim? Eu acho assim que o momento da minha primeira experiência, né, que foi no carnaval, foi onde eu vi que ali não era o meu lugar, né? Então eu pude ver, não, nossa, eu tenho outra história pra mim. Eu ainda demorei um tempinho pra, né, tapando meus ouvidos mesmo pra escutar o que Nosso Senhor tinha na minha vida, né, queria pra minha vida. Só que quando eu entrei na comunidade, através também do grupo de jovens, aí eu senti, não, aqui é que eu tenho que ficar, é aqui o meu lugar. Aí o momento que eu entrei no caminho, né, que é como se fosse um vocacional, né, da minha comunidade, a gente chama de caminho. Aí foi onde eu vi, não,
aqui realmente é o meu lugar. Fui escrever, né, a minha carta, que quando a gente vai fazer o vocacional, né, para pedir o nosso sacramental, a gente faz uma carta de entrada, né? Sim. Pedindo pra gente entrar, se a gente for aceita, aí é a comunidade nossa. Todo o processo, sabe, né? né? Todo o processo. Aí, foi aí que eu tive um momento com o Nosso Senhor na igreja, no momento de adoração. Toda quinta-feira tem um momento de adoração aqui na Igreja Matriz. Aí eu fui, né, pra escrever minha carta, fui pra lá falar com o Nosso Senhor, né, pra saber o que ele tinha pra minha vida, né, o que ele queria que eu fizesse. Será que é isso aqui? Né? Aí eu fui confirmar, e foi ali que eu tive a minha confirmação, né, que Nosso Senhor realmente me queria ali, e ali é que eu devia ficar, né. Aí foi aí que eu percebi, no momento que eu coloquei meu sacramental, meu primeiro sacramental, que antes desse tem outro, né. Tem uma que cruz. Muda o É a cruz. Isso aqui é a segunda etapa, que é o postulantado. Antes é o pré-postulantado, que é uma cruz. Aí quando eu fui receber a minha cruz, foi onde eu vi que Nosso Senhor me chamava mais para conhecer Ele ainda mais, né? Que foi aí que iniciou mesmo a minha caminhada de fato. Eu achei bem bacana, porque a Isa foi dizendo, né, que a experiência dela com Deus foi ali no carnaval, né? Um tempo difícil, né, mas também um tempo propício para que Deus derrame o amor dele, né? Vocês também já tiveram essa experiência forte nesse tempo de carnaval, que deixaram assim o mundo, falaram assim, não, vou viver este carnaval com Cristo? Já, acho que foi no primeiro carnaval que eu servi pela comunidade. Porque o primeiro carnaval que eu fui para servir, para realmente dedicar a Deus, eu estava justamente servindo lá no Engenho. E assim, foi uma experiência completamente nova, completamente diferente de todos os carnavais que eu já tinha participado antes, que eu já tinha vivido antes. E assim, a gente percebe como Deus, mesmo num tempo que muitas vezes a gente vê como não propício para a agir de Deus, como quando a gente realmente se entrega, Ele tem como tirar algo bom, Ele realmente age em nós. Até, tipo assim, todos os carnavais que eu tenho vivido depois desses com Deus, têm sido experiências maravilhosas, que é realmente uma alegria imensa. E você ainda viver essa alegria com Deus, essa alegria tipo, se multiplica, se renova e é ainda mais forte, ainda mais uma experiência realmente maravilhosa. Realmente são experiências bem fortes, né? Que é um tempo propício para Deus agir. Ana Márcia, né? Você que está aí nesta caminhada, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A gente sabe, né, que se decidir por Deus e não abrir mão disso é algo que é muito difícil, né? É uma escolha que é difícil e que exige de nós uma renúncia muito grande, né? E principalmente uma fé muito grande para poder seguir, né? Hoje em dia, no ambiente, situações, aonde é que você vê que a sua fé é mais testável? Definitivamente é na escola, onde a gente coloca em jogo a nossa fé, aquilo que a gente sabe. Inclusive, já teve várias situações de que minha fé já foi muito testada, já foi muito contestada. Mas por que você acredita? Por que a gente tem que rezar todo dia? Tem situações que a gente tem que entender onde a gente deve se posicionar e onde não vale a pena. Mas eu acho que a pedagogia que Deus fala muito pra mim é sobre a questão de não ter vergonha, da gente mostrar o amor dele, de mostrar o quanto ele é misericordioso e bondoso com todas as pessoas. Mesmo que elas não acreditem no que a gente está falando, ele tem um propósito e uma maneira de falar com cada um. Porque cada pessoa, para Deus, é única. Sim. Então, é muito interessante que hoje em dia, os jovens, eles podem até não saber do amor de Deus, mas Deus está lá. E sobre as questões das renúncias que você falou, realmente, de fato, mas eu acredito que quando a gente ama a Deus, a gente quer dar tudo para Ele. E é uma coisa que não vai doer porque a gente ama, a gente quer dar. E é muito dessa proposta de querer e não ter que dar para Deus. É querer dar para Ele por nos fazer bem, nos fazer sentir mais felizes. E eu acho que essa é a realidade da maioria dos jovens, né? Vocês aí que fazem faculdade também, acredito que dentro da faculdade de vocês, a fé de vocês também é testada, né? A Maria faz psicologia, né, Maria? Faço, que é até considerado... Aí é um teste rápido. É considerado um curso ainda mais complicado em relação a isso. Mas assim, uma das orações, uma das frases que me guia muito quando eu... Porque assim, eu faço faculdade, um curso que na maioria das vezes é considerado mais complicado e também faço em outra cidade. Então aí que a gente se vê um pouco mais sozinho em relação a isso principalmente. E assim, uma frase de Santo Agostinho que guia muito essa minha caminhada é que quando ele diz que ser católico é um verdadeiro teste à sua coragem, que não é católico quem é covarde. Então assim, a coragem de você amar a Deus é uma coragem de você acreditar no que você ama. Tipo, quando eu comecei a amar a Deus, eu primeiro conheci a Deus. E se eu conheço alguém,
eu vou defender aquela pessoa onde eu estiver. Então, assim, por eu conhecer a Deus, eu sei no que eu devo defender, o que eu devo realmente acreditar. E é claro que de vez em quando aparecem coisas que me deixam em dúvida, perguntas que me deixam em dúvida, perguntas que às vezes me pegam de surpresas. Mas assim, essas perguntas, ao invés de enfraquecer minha fé, acabam sendo... Fortalecer. Exatamente, tipo realmente algo para estimular minha fé. Tipo assim, eu preciso conhecer mais, eu preciso saber mais, para que assim eu possa levar esse conhecimento também para outras pessoas que às vezes não conhecem o amor de Deus. Maria, eu achei muito interessante porque você falou, eu vou para outra cidade e isso acaba fazendo com que a gente se sinta mais sozinho, né? E como é que você reage, né? Quando você se sente sozinho, né? Sozinha, assim, por tomar decisões diferentes de outros jovens da sua idade, da sua faculdade, por conta da fé, por conta de Deus, né? Assim, eu até tava brincando que, assim, nesse último mês eu não tive férias da faculdade, eu tava ainda em aula. E foi realmente uma dualidade muito grande, porque estava em época de muito retiro, estava em época de acampamento de jovens, e estava no meu final de semestre, minhas provas. E assim, quando você escolhe a Deus, você percebe que tudo vai se ajeitando, que Deus vai ajeitando tudo. E que você não está deixando de ganhar nada, você não está perdendo tempo de estudo, você não está perdendo um tempo de se preparar para alguma coisa. Você está realmente dando aquilo para a única pessoa que pode resolver tudo. E assim, na faculdade, a gente vai com o tempo, com a busca, encontrando pessoas que também têm um caminho parecido. Assim, eu tenho amigos do Rainha da Paz, do Shalom, que assim, por mais que não estejam ali talvez todo dia, em contato diário na sala de aula, mas vão acabando conversando, debatendo a trajetória, debatendo os desafios. E assim, quando a gente se vê realmente sozinho, é questão de lembrar por que a gente ama tanto a Deus, o que Ele realmente é pra gente e por que a gente ama tanto. E quando a gente vai lembrando isso, até os momentos que às vezes acontecem falhas, porque acho que eu ainda estou um pouquinho muito longe da santidade, então ainda cometo muitas falhas, mas lembrar que até nessas falhas eu tenho para onde voltar, eu tenho como voltar. Tem um padre que disse uma vez, né, pra mim, que pro jovem, né, buscar este caminho é ainda mais complicado, né, porque o mundo ele oferece pro jovem um cardápio, né, de coisas, né, o mundo ele oferece, assim, um mar de opções pro jovem, né, e algumas distrações, né. Isa, em meio a tantas distrações, né, esse cardápio que o mundo oferece, como é que você consegue permanecer firme na fé? Pronto, assim, enquanto a Maria falando, né, eu tava lembrando de uma música que no momento do grupo de oração, né, ela me tocou bastante. É um grupo, assim, do dia a dia, né. Eu lembrei que até uma menina estava cantando. Ela cantou que quando a gente é cristão, a gente não para de lutar até chegar ao céu, né. E que de fato é isso. É o nosso dia a dia, né, como cristão, como católico e também como carismático, né. Aí eu penso assim, que no meu dia a dia pode vir, né, tribulações, pode vir as preocupações, tristezas, alegrias, tudo pode vir. Só que eu tenho no meu coração que eu sei para onde eu tenho que voltar, né. Eu tenho Nosso Senhor comigo, Nossa Senhora, que é uma das certezas que eu tenho. Mas Nosso Senhor me trouxe, então eu vou voltar para Ele e vou permanecer com Ele no final, até o final da minha vida, com a graça de Deus. Então eu sei que eu tenho aquela pessoa comigo, independente do que acontecer, né? Que é Nosso Senhor. Senhor. Ana Márcia, você é a mais nova das meninas, né? Você ainda está aí no ensino médio, né? Tá quase terminando o ensino médio? Quase terminando, tô no segundo ano. No segundo ano, né? Tá pertinho. Ana, como é que você vê, né, que a fé em Deus, ela influencia nas decisões futuras, né? Futuramente você pretende fazer uma faculdade, então em decisões como faculdade, namoro, amizade, como é que você vê essa influência, né? É muito que a Maria até já falou, quando a gente conhece aquela pessoa, a gente confia 100% nela, a gente se dedica para ela. Então, quando a gente reza sobre isso, pede para Deus para nos guardar e que seja a vontade dele e não a minha, eu acho que não tem muito o que a gente se preocupar sobre o futuro. Não tem muito do que pensar sobre isso, na verdade. Que se Deus quer alguma coisa para mim, seja qual for a dificuldade, vai acontecer no momento de Deus, no momento certo. E se não acontecer, vai ser aprendizado que Ele quer que eu passe por eles.
para mim crescer e ter mais maturidade na minha fé. E aí é muito sobre a questão de confiar e se entregar mesmo ao que Deus quer para mim. Deixar Deus sonhar, né? Sim. Deixar Deus sonhar. Essa pergunta é para vocês três, né? Para saber. Vocês conseguem imaginar a vida adulta de vocês sem Deus? Não. Não? Por que, Maria? Não consegue imaginar mais tua vida adulta sem Deus? Não dá certo. Não funciona, né? Não funciona. Primeiro que eu já passei por muito tempo sem ter esse contato direto e eu vi como é que não funcionava e eu sei que hoje funciona bem melhor. Mas assim, sabe quando você... É porque vou usar mais uma alegoria mais filosófica. Não tem a história do mito da caverna, que quando eles viam a luz eles não conseguiam mais voltar, que quando eles queriam voltar era justamente para chamar outras pessoas para ver essa mesma luz? Né? Eu acho que é muito disso. Eu encontrei uma luz, um amor que é tão forte, que é tão... realmente que me preenche de uma forma tão bonita que eu acho que se eu perdesse isso hoje por qualquer que fosse a ocasião, por qualquer que fosse o motivo, eu sempre ia sentir que ia faltar alguma coisa, eu sempre ia sentir que minha vida não estava mais completa e que minha vida não estava mais com o sentido certo. Eu até brinco, um dia eu estava conversando com uma pessoa sobre realmente o meu carisma e como Jesus é tão perfeito em me amar que até uma maneira de chegar ao céu de maneira mais guiada, ele fez pra mim. E assim, quando eu vejo isso e como Deus me ama, é difícil eu largar alguém que me ama tanto. É aquela história de que quando a pessoa é louca de paixão, é difícil largar, é difícil deixar de lado. Então assim, eu acho que Jesus, essa paixão, é esse amor imenso que tá na minha vida hoje, que se eu largasse, se eu saísse por qualquer que fosse o motivo, Deus defenda, eu acho que ia ficar essa incompletude, tipo assim, ia sempre faltar água, eu sempre ia buscar algo que eu não ia encontrar mais. Ia sempre ficar com sede, né? Sim. E vocês? Você imagina assim futuramente, você formada, sem Deus? Não dá certo, não dá certo, porque também a minha profissão exige muito disso, né? Que esse amor que eu tenho de Nosso Senhor é o que me faz caminhar cada dia, né? E a minha profissão, que é a área da saúde, a área da enfermagem, eu necessito desse cuidar, desse amar e desse servir. Então, como é que eu vou dar para os meus pacientes, né, o que eu não tenho? Entende? Está vazio, né? Se eu tô vazia. E é Nosso Senhor que me dá de beber, né? Ele dá essa água, eu tenho sede, Ele me dá essa água da graça. Então, como é que eu vou dar para os meus pacientes, para a minha família, para os meus amigos, para todos que estão à minha volta, essa luz, essa água, né? Se eu estiver vazia, né? Essa fonte estiver vazia. Então, não dá certo. Não dá certo. Não tem como. Não funciona. Não está nos planos. Não está nos planos. E você, Ana? Pra mim também não funciona, não dá certo de jeito nenhum, porque como as duas já falaram, o amor de Deus custa muito caro. É o único amor que a gente tem a certeza de que não vai nos abandonar. E a gente tem de graça. Sim, a gente tem de graça. E é muito incrível, porque se a gente for ler a Bíblia, encontrar na palavra e analisar tudo, desde a criação, tudo que Ele fez pra gente, como é perfeito o amor dele com a gente. Desde a criação do mundo, Ele pensou em cada animal, em cada planta, justamente para a nossa sobrevivência, para o nosso bem. Cada coisa, cada aprendizado, cada parábola que Ele levou para os discípulos aprenderem e evangelizarem com a palavra dele de forma amorosa e não de uma forma julgadora, todo esse cuidado que Ele teve de ensinar, mas como um verdadeiro pai que abraça o filho, principalmente quando a gente pensa que não tem como, né? Não tem como Ele nos amar, eu sou indigna, mas Ele nos abraça, Ele nos envolta com esse amor. Então, esse amor é difícil de largar, porque é um amor que cuida, que verdadeiramente está ali por nós. Ele nos abraça, Ele nos enche. Não só nas histórias antigas, né, da palavra, mas também no dia a dia, né, na nossa vida de oração. A gente está ali fazendo nosso estudo, né, bíblico do dia. A gente vê, eu estava até comentando isso na missa com a Giovana uma vez, que Nosso Senhor, no meio da missa, ela estava do meu lado. Aí a gente olhando pro padre, né, lendo o evangelho e tudo. Aí o evangelho tocou de uma forma nela e tocou de uma forma em mim. Então, independente do que for, aquele evangelho, uma palavra só pode tocar num momento da nossa vida. Sendo que, por exemplo, o evangelho está focado em uma coisa, só que pode tocar de uma maneira diferente na Letícia e em mim tocar de outra maneira, e outra maneira na Maria.
Então isso é perfeito, que Nosso Senhor sabe a nossa necessidade naquele dia, naquela hora, naquele Naquele momento. É só rezar. Exatamente. A E não só na pedagogia. palavra, né? Mas no decorrer do dia. Se a gente vive e tem o discernimento, né? Até as coisas mais simples a gente vai entender. Isso aqui foi de Deus. Não é qualquer coisa, né? Eu não tô aqui por qualquer coisa. É porque eu tava precisando. Tem um Nosso Senhor me propósito. trouxe aqui. Como eu disse, a pedagogia de Deus é muito única, é para cada pessoa, porque Ele nos conhece. Ele sabe, ele Ele sabe. sabe. Olha, que bate-papo legal. Eu gostei. Dá vontade de ficar aqui, né, a noite toda conversando. Mas não dá, né? Tem que continuar o programa, né? Mas, meninas, muito obrigada, né? Foi muito bom estar com vocês aqui, escutar um pouquinho da experiência de vocês, né? Muito obrigada de verdade. A gente agradece. A gente que agradece o convite. É uma honra estar aqui e falar do amor de Deus. E falar do amor de Deus, né? E como vocês viram, você aí de casa, né? Escolher a Deus, né? É justamente uma escolha perfeita, né? É ser diferente. Você olha para estas meninas, vocês veem que elas têm alguma coisa de diferente, que é justamente essa experiência com Deus, né? É verdadeiramente remar contra a maré, mas acima de tudo, né? Viver um propósito único, viver uma paz, viver na verdade, né? Porque Deus Ele é esta própria verdade. Eu espero que este bate-papo de hoje tenha alcançado muitos jovens, né? E que façam vocês entenderem que vale a pena, vale a vida dar tudo para Deus, né? E também que vocês entendam que vocês não estão sozinhos, né? Que caminhar com Deus é também um caminho cheio de amigos, cheio de pessoas que você pode contar. E agora você fica aí, porque nós vamos ter um papo com outro jovem, um jovem consagrado, que vai contar um pouquinho da sua experiência com Deus. Está no ar o 180 Graus. E nós já estamos com o nosso quadro 180 Graus e hoje recebendo o Luiz Davi, que é consagrado e que vai contar um pouquinho da sua experiência com Deus e como Deus fez uma virada de 180 graus na sua vida. Seja bem-vindo ao nosso programa, Davi. Obrigado, Letícia. É sempre um prazer estar por aqui na TVB e pela primeira vez no Fala aí Juventude. E Davi, pra gente começar, né? Como foi, né, que a sua vida ela deu uma volta de 180 graus? Bom, Letícia, eu tive uma experiência com Deus assim, a minha forma de dizer ela foi bem simples. Eu tinha uns amigos, estudava, e tinha uns colegas de escola, e eles estavam conversando na época sobre a Romaria da Fé, que todos os anos acontece aqui na nossa cidade. E esses colegas de classe, eles não eram muito próximos de mim, mas eu sentia uma vontade muito grande de ir para essa romaria, só que eu não me sentia à vontade de ir só. Aí eu criei uma coragem do nada e fui para conhecer, falei com eles, perguntei se eu poderia ir junto e fui. E um desses jovens, ele era sobrinho da nossa fundadora. E no decorrer dessa romaria, ele foi me apresentando à comunidade, me apresentando no grupo de jovens. E depois da romaria eu resolvi ir para participar. E foi no grupo de jovens que eu fui tendo minha primeira experiência, fui conhecendo o amor de Deus. E em um retiro, ainda do grupo de jovens, que eu tive a minha primeira experiência com Deus. Inclusive, quando eu senti o amor de Deus mesmo, foi aquela... tava tocando na adoração aquela música, Oferta, do Missionário Shalom. Aí, especificamente na parte que falava, quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude, por amor a Deus. Aí ali, eu comecei a chorar. Teve muitos amigos que até falaram que choravam por semanas. Eu não, foi só aquele momento, eu chorei ali, bem quietinho, sem ter aquele alvoroço, mas eu estava tendo a certeza que estava acontecendo alguma coisa ali diferente. Porque para cada pessoa, né, Deus vai dando uma experiência e vai tendo um sentimento diferente, né? Você lembra o ano, mais ou menos, que você teve essa experiência? Em 2017. Ah, já faz um tempo, né? 2017. Até faz um tempo. E foi nesse período que Deus lhe pegou ali e começou essa virada de... Foi até interessante porque foi lá que eu tive minha primeira experiência. Mas, às vezes, não é porque eu tive a minha primeira experiência que eu me decidi.
Eu tive minha experiência já faz tempo, só que Deus ainda continuou persistindo, insistindo. Eu sabia que Ele existia, eu sabia que Ele estava ali para mim, sabia que Ele me amava, mas eu ainda faltava só a minha decisão. Mas eu já tinha, ali já começou o processo da virada de chave na minha vida. E desde então eu fui indo, vindo, só que desde aquele dia nada foi mais o mesmo. Algo mudou na sua vida. Tudo mudou. Desde a minha escola, da minha casa, de algum desejo de trabalho, de qualquer coisa. Tudo mudou. Não só algo, mas tudo. Davi, e você ia falando, né, da Romaria, que você teve essa experiência com os amigos, com colegas de escola, né? Mas assim, nesse processo, né, dessa experiência com Deus, tem assim uma pessoa que é importante, que foi assim, uma peça ali importante nesse processo que Deus fez na sua vida? Bom, nesse período, eu acredito que foi mais de uma pessoa, porque é como eu falei, Deus ele já tinha se decidido por mim desde antes de eu conhecê-lo, só que faltava a minha decisão, faltava eu querer corresponder àquele amor. E ele foi insistindo com várias pessoas, com amigos, com pessoas que eu ainda nem conhecia, e eu tive uma experiência assim bem diferente, foi única para mim, porque no decorrer de todo esse tempo, dessa luta de Deus comigo, para que eu me decidisse, eu resolvi voltar para minha cidade natal, que é o Rio de Janeiro. Mas eu fui assim, sem mais nem menos, não tinha nem me planejado para ir, mas fui. Quando eu cheguei lá, na verdade, no decorrer da viagem, quando eu entrei no ônibus para ir para Fortaleza, para pegar o avião, eu parei assim, eu tava com o rosário de Nossa Senhora Porta do Céu. Aí naquele momento que a gente tem só a gente e Deus, pode estar em qualquer lugar, aí eu perguntei, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Porque daquilo eu já sabia que era diferente. E nesse dia que eu viajei, eu já tinha outras coisas, já participava de vários projetos dentro da cidade, de várias coisas, mas naquele momento, o que era o foco, o que era o centro para mim, era Deus. E agora, o que vai ser de mim? E eu fui para o Rio, e lá me deu uma lembrança, quando acontece aquelas coisas de Deus que é do nada. Aí veio na minha cabeça o Vinícius. Aí eu peguei e mandei mensagem para ele, eu não conversava com ele, não tinha assim nenhuma proximidade, não tinha nenhuma proximidade. Inclusive, ele achava até que eu não gostava dele. Mas é porque eu sempre fui bem na minha, sempre reservado. E eu peguei e mandei mensagem para ele, perguntando se ele poderia me acompanhar. Algo que eu nunca tinha feito, nunca na minha vida. Eu já conhecia a questão de um acompanhamento, de uma pessoa que nos forma. Mas só que eu nunca tive... Nunca se abriu, né? Nunca me abri, nunca nenhuma vez. Todo esse tempo que eu fiquei, desde 2017 até 2022, que foi o ano que eu viajei, que fiz essa viagem, nunca tive essa abertura. Mas dali eu sei que foi esse simples sim que eu dei para que Deus fizesse algo a mais na minha vida, foi a segunda abertura de chave. Porque eu já tinha mostrado o amor dele e faltava a minha parte. Eu já tinha feito a parte dele. Eu já tinha dado o passo. Ele deu o primeiro passo por mim. E eu estava insistindo em não dar mais. E nesse momento foi a hora que eu dei o meu primeiro passo. Para que Deus pudesse fazer, para que pudesse vir agir em mim. Então eu acho que o Vinícius, nossa fundadora, foram pessoas muito importantes. E o sobrinho da nossa fundadora também foi muito importante. Quem foi que apresentou? Que me apresentou isso. Davi, e o que foi que você sentiu, né, quando você entregou a sua vida a Deus? Qual foi? Você consegue descrever o sentimento? Eu senti alívio.
alívio, porque é saber que alguém que me amava tanto, que era capaz de passar tanto tempo insistindo e persistindo em mim, depois de eu ter ido e vindo, negando, querendo voltar atrás, foi um sentimento de alívio. É como se eu estivesse sempre carregando um peso que eu não deveria carregar, algo que me atrapalhava, que me atrasava, que muitas vezes me deixava no chão, sem poder prosseguir. E quando eu me decidi, foi dando um alívio, eu fui ficando feliz e fui conhecendo realmente a verdadeira felicidade. Foi um poder respirar, né? Agora eu posso descansar. Agora eu tenho alguém que eu deixei. É como se eu estivesse carregando a minha cruz e eu nunca deixasse que ninguém me ajudasse. E naquele momento é como se eu deixasse que Jesus viesse, me ajudasse, que meus irmãos de comunidade me ajudassem também a trilhar esse caminho rumo à santidade. Que é muito importante, né, dentro da vida de comunidade. E hoje, né, você já tem assim um tempo de caminhada, né, como você mesmo disse, né, entre idas e vindas, né, hoje, dentro dessa vida de comunidade, né, Davi, como é que você lida com as dificuldades? Cada dificuldade tem sua peculiaridade, mas tudo na vida nós temos uma certeza que é até simples de responder. Toda dificuldade a gente tem que procurar um meio de oração. A conversa com Deus, ele nunca vai me dar nada de bandeja, mas ele não vai me deixar desamparado. Ele vai me dar um caminho, vai me dar um rumo, vai me dar um conforto. Todo o caminho com Deus se torna mais, não mais fácil, mas mais leve. Mais leve. A gente já sabe o destino. Antes é como se você tivesse todo um mar para você navegar para vários lugares sem ter um rumo fixo. Quando você anda com Deus é como se você tivesse encontrado o seu caminho, a sua bússola, para poder ter um rumo na vida. E na juventude foi, acho que muito importante eu conseguir encontrar Jesus. Eu acho que toda pessoa que eu conheço costuma dizer por que eu não me encontrei antes. E eu fico perguntando para mim, quando eu escuto alguém falando isso, eu respondo na minha cabeça. Não porque eu me encontrei antes, mas por que eu não dei o meu sim logo? Por que eu não me decidi logo para Deus? Até eu fico me perguntando, se eu tivesse dado meu sim antes, quantas pessoas que eu poderia ter evangelizado naquela época? É claro que isso não me impede de fazer agora, mas eu acho que se a gente, no dia que Deus lhe chama, tem um propósito para aquele dia. E quando você deixa essa graça passar, eu acho que deixa algo muito importante. A gente barra a graça de Deus, né? Isso. Que se dá. Você bem falou da questão da vida de oração, né? E para você, na sua vida consagrada, na sua juventude, né? Qual a importância da oração e da intimidade com Deus? É muito importante, porque, como eu falei, quando você perguntou no que mudou, e eu falei que mudou em tudo. Muda em tudo. A questão da nossa vida de oração, ela é algo que, quanto mais intimidade, quanto mais amizade com Deus nós temos, nós vamos levar Ele para todo lugar. É aquele negócio, quando a gente encontra um amigo, a gente quer estar sempre perto. Quando a gente tem uma pessoa que a gente gosta muito, a gente quer estar sempre perto, quer conversar, quer partilhar. E com Deus não é diferente. Quando eu conheci a história do Carlo Acutis, foi algo que é como se abrisse meus olhos. Porque eu tinha assim, mais ou menos, algumas pessoas já tinham falado, mas com o Carlo foi totalmente diferente, porque foi ver a vida dele, porque antes era só, como eu posso dizer, só uma teoria.
E com o Carlos foi a prática. Você viu ali um jovem fazendo. Um jovem né? fazendo. E eu sempre gostei muito de esporte. E no esporte era algo que a gente fica com a cabeça quente, às vezes se estressa. E quando eu conheci a vida do Carlos, foi incrível. Eu falei, tem como sim. Tem como eu levar Deus comigo para o futebol, tem como eu levar Deus comigo para a escola, para o meio dos meus amigos. E com a intimidade com Deus, com a minha vida de oração, além de eu conseguir tomar decisões mais direcionadas na minha vida, eu pude também, com decisões que não são, podemos dizer, não são tão importantes, porque num jogo assim de futebol com os amigos, você agir diferente do que os outros é muito incrível. Testemunho, né? Eu acho incrível. Depois que eu comecei a parar para ver o que eu tinha mudado nessa área em específico, que para mim era assim, mais difícil, porque quando a gente está com... Às vezes a gente nem percebe, fala e nem percebe. Mas quando eu parei para ver o quão mudado eu estava, aí eu não sei se outras pessoas fazem isso, mas eu costumo estar andando na rua, quando eu estou andando sozinho, eu pego e fico conversando com Deus. Senhor Jesus, eu mudei tanto isso aqui, obrigado. Eu vou agradecendo pelo que Ele foi fazendo na minha vida. E eu acho que isso também é muito importante, uma constante vida de oração. E ver Jesus em tudo. A gente consegue enxergar Deus em tudo. Aquilo que Deus, os lugares onde que Deus não está, a gente consegue perceber depois que a gente consegue... Tem essa intimidade, isso, né? que a gente começa a ter a vida de oração. Quando a gente tem essa intimidade, a gente sabe onde Ele está e sabe onde Ele não está. É muito perceptível. Lá no iniciozinho, quando a gente ia conversando aqui, você ia falando de uma música que marcou, né? A sua experiência com Deus, né? Que foi aquela oferta. Mas tem uma passagem bíblica, né? Que marcou a sua vida e a sua experiência com Deus também? Tem mais ou menos. Não é uma passagem bíblica, mas é mais pro meu vocacional, pro meu chamado ao carisma, Porta do Céu, que foi que marcou muito. Não foi uma passagem específica, mas uma frase de uma irmã de comunidade, que era a frase dizia: me decidi e não volto mais atrás. E foi até do ano da minha primeira experiência com Deus. Aquela frase nesse retiro, eu pensava que era eu falando para Deus. Aí eu fiquei ali e tudo, aí eu falei, frase bonita. Aí peguei, anotar, né? Anotei, coloquei como se eu estivesse dizendo para Deus. Mas depois eu percebi que não era eu me decidindo, era Deus se decidindo por mim, que Ele se decidia e não ia voltar, Ele não ia abrir mão de mim por nada. Não importasse o que acontecesse, Ele ia estar ali segurando. E aconteceu também, junto com essa frase, quando eu percebi que era Deus falando comigo, de uma frase dele dizendo que Ele não só apostava em mim, Ele redobrava. E com aquela frase, com aquele entendimento, Ele vinha me fazendo perceber que Ele estava ali, não só do meu lado, mas redobrando a aposta. Ninguém mais acredita em você? Pois eu acredito em dobro. Ia lá e fazia. Ia fazendo esta aposta, né? E olha que legal, né? Há poucos minutos atrás, nós estávamos aqui com algumas jovens, né? No Bate-Papo Jovem. E o nosso tema era justamente esse, bem parecido com essa frase, né? Que é se decidir por Deus e não abrir mão, né? Então tudo é providência, tudo é providência. Davi, se você pudesse resumir o seu testemunho, né? Em uma palavra, uma frase, qual seria? Uma frase, eu poderia falar que quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude, minha velhice. Tudo, né? Tudo por amor a Deus. Olha, então olha para aquela câmera lá e deixa uma mensagem para os jovens, para o pessoal que está te assistindo agora, né? A mensagem que eu tenho para você, jovem,
é que ainda há tempo, sempre há tempo de mudar, sempre há tempo de se decidir por Deus. Ele já se decidiu por você há muito tempo, então se decida por Ele também. E só basta o seu sim para que tudo na sua vida mude, assim como mudou na minha, assim como mudou na vida da Letícia e de tantos jovens que já passaram por aqui. Olha, Davi, que bacana conhecer, né, um pouquinho do seu testemunho, dessa virada que o Senhor fez na sua vida, né? Eu acho que nós ficássemos conversando aqui, teria muita história para contar, né? Mas foi um prazer lhe receber. Muito obrigada pelo sim, né? Em vir aqui e em poder dar o seu testemunho para tantos jovens. Nada. E você aí de casa não sai, porque depois do nosso intervalo nós vamos ter aquele recadinho de Deus para você. Se liga, jovem. Olha, praia combina com sol, chuva combina com guarda-chuva. Mas sabe o que combina com tudo e em todos os momentos? Refrigerantes Volga, o sabor mais puro e mais delicioso do Nordeste. O Volga tem tradição e inovação há mais de 67 anos, que vem marcando a cidade do Ipu pelo gosto tradicional do nosso Guaraná. Sinônimo de qualidade e sabor incomparáveis, os refrigerantes Volga são produzidos com os melhores ingredientes e a água pura da Serra da Ibiapaba, garantindo um sabor único e muito refrescante. E é uma variedade de sabores. A linha é completa e para todos os gostos. Você encontra o Volga em diversos lugares e sempre com os melhores preços. Se é Volga, tem sabor e tem qualidade. Volga combina com tudo e com todos os momentos. Se você quer ter o Volga na sua mercearia, no seu comércio, no seu mercantil, no seu supermercado, entre em contato pelo telefone que aparece aí na sua tela e tenha mais informações. Volga, o refrigerante mais puro e mais delicioso do Nordeste. Volga! Chegou a hora de falar de saúde. Aliás, falar de cuidar bem da saúde, porque isso é o que importa. Quando se fala no cuidado e no profissionalismo na área da saúde, a gente lembra, claro, do Hospital Dr. Tomás Correia, que há 77 anos tem a tradição de cuidar da saúde do povo do Ipu e, claro, de toda a região. Com diversas especialidades de atendimento e variados tipos de exame, o Hospital Dr. Tomás Correia reafirma o compromisso em oferecer cuidados de saúde essenciais e serviços de excelência para todos. Olha, aqui você pode parcelar as consultas em até 3 vezes no cartão. É bom demais, não é não? É qualidade de saúde que cabe no seu bolso. Então, confie a sua saúde nas mãos de quem tem tradição no cuidado, no zelo e no atendimento. Entre em contato pelo telefone que aparece aqui na sua tela e marque já a sua consulta. Hospital Dr. Tomás Correia, há 77 anos, cuidando bem da sua saúde. Olha, o pessoal costuma dizer que ao virar da esquina sua vida pode mudar. E não é que é verdade? Porque você virando essa esquina aqui, você não muda só a sua vida, mas você muda também a vida do seu filho. Porque aqui no Colégio Ipuense, o seu filho vai estar sendo preparado não só para ser uma criança ou um jovem preparado para os desafios do vestibular, mas principalmente para os desafios da vida. Há mais de 70 anos o Colégio Ipuense une tradição, inovação e qualidade de ensino para cuidar bem da educação do Ipu e de toda a região. No Colégio Ipuense, a educação vai além da sala de aula. Oferecemos um ambiente acolhedor e inovador, onde o aprendizado é estimulado por meio de práticas pedagógicas modernas e um ensino de qualidade. Aqui, seu filho desenvolve habilidades essenciais para o sucesso acadêmico e pessoal. Só no Colégio Ipuense você tem ensino de excelência, estrutura de ponta, metodologia inovadora e atividades extracurriculares. Invista no futuro de quem você ama. Colégio Ipuense, aqui o aprendizado vai além. Venha conhecer o nosso colégio e fazer parte dessa história de sucesso. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma.
Se você quer chegar bem e com saúde na fase da melhor idade, se cuide hoje. Na clínica da doutora Sângela Mello, você vai encontrar tudo o que você precisa para cuidar da sua qualidade de vida. As aulas são focadas nas suas necessidades, para que assim você possa ter mais mobilidade, flexibilidade e autonomia nas suas atividades diárias. A nossa maior missão é melhorar através do Pilates e da fisioterapia a qualidade de vida de todos que nos procuram. O atendimento é por hora marcada e você já pode entrar em contato pelo telefone que aparece aqui na sua tela. Marque a sua consulta e conheça o nosso trabalho. Você não vai se arrepender. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Eu não acredito. Essa internet já caiu de novo. Tem coisa pior do que você tá na sua casa e a internet não funcionar? Ou o stories não carregar? Ou a mensagem não enviar? Não tem coisa pior. É por isso que você precisa ter na sua casa uma internet de qualidade que tenha tudo aquilo que você necessita. Você tem que ter IpuNet Telecom, a melhor internet fibra ótica do Ipu e de toda a região. Só na IpuNet você vai ter a qualidade que você precisa na velocidade que você merece. Só com a IpuNet você vai ter uma internet de qualidade, com a excelência e com a velocidade que você merece. Sem travamento, sem quedas e com a qualidade nas alturas. Conheça os nossos planos de internet. Tem para todos os tipos, gostos e bolsos. É muito mais qualidade na sua conectividade. IpuNet Telecom, aqui é tudo de bom. Jovem de hoje nós vamos falar sobre vocação. Nós estamos no mês das vocações e nada mais justo do que adentrarmos neste tema. O tema de hoje é viver a vocação de cada dia. Quando a gente escuta a palavra vocação, o que é que vem na sua cabeça? O que é que você se lembra aí sobre vocação? Geralmente, a gente pensa logo em ser padre ou freira, casar e ter filhos, ser missionário, Vem logo essas palavras de imediato nas nossas cabeças. Mas vocação não é um fim. A vocação, ela é um caminho. É justamente um chamado de Deus para cada um de nós. E Ele nos chama, não para algo no futuro, algo lá na frente. Mas Deus nos chama para o aqui e o agora, para o hoje, para o agora. Para este exato momento. E é justamente sobre isso que vem tratando as vocações. Não é somente um chamado futuro, mas é um chamado que vem no aqui e no agora. E para a gente entender um pouquinho desse chamado, nós vamos entrar na passagem de Romanos 12, 1, 2, que é bem curtinho, mas que vai nos fazer entender um pouquinho sobre esse chamado de Deus para cada um de nós. Em Romanos vem dizendo o seguinte: ofereçam a si mesmo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Esse trecho, ele vem nos falando para a nossa vida inteira, que a nossa vida inteira deve ser uma oferta a Deus, é para ser ofertada a Deus, foi para isso que nós fomos criados, foi para isso que nós nascemos, para nos dar a Deus, aquele que nos criou, aquele que nos deu a vida. Então Deus, Ele quer transformar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir. Você vai vendo, que na passagem vem falando de uma mudança de mente, nas nossas vidas. Quando nós temos essa experiência com Deus, o Senhor vai nos moldando e vai nos dando uma nova ótica, uma nova maneira de pensar, de falar, de agir, de se portar. Nossa vocação não começa lá na frente, mas ela começa aqui, hoje, Ela começa agora. Na maneira que nós vamos vivendo a cada dia.
A nossa vocação, ela vai começando na maneira que nós vamos pensando cada dia, na maneira que nós vamos falando a cada dia, na maneira realmente que nós vamos vivendo todos os dias. É por isso que o nosso tema, né, é viver a vocação de cada dia. Mas então, né, Letícia, qual é a minha vocação? Quando nós paramos para conversar com os jovens, né, que estão entrando nessa caminhada com Deus, eles vão se questionando muito sobre a questão vocacional. Uma vez em um aconselhamento, em uma vigília, uma jovem chegou para mim e falou assim, olha, eu tenho muita dúvida sobre a minha vocação, né? E é justamente algo que uma inquietude que vai surgindo nos nossos corações, né? Mas qual é a minha vocação? Para que eu fui criado? Para que eu vim a este mundo, né? Todo mundo ele tem uma vocação geral, que é uma vocação para todos, e tem uma vocação específica. A vocação geral é justamente o chamado universal, que é a santidade, que nós já falamos em outros programas sobre isso. Isso é uma vocação, isso é um chamado, né? Deus te chama a viver com Ele e para Ele. Deus ele nos chama a ser luz do mundo, a ser sal da terra e luz do mundo. Isso é para todos, é para a pessoa casada, é para os solteiros, é para quem namora, é para quem é padre, quem é freira, é para os jovens, os leigos, né? Esse é um chamado universal para todos. E aí tem os chamados específicos, que é o estado de vida que Deus ele pensou para mim e para você. Para cada pessoa, Deus pensou em um estado de vida, que é justamente, né, o matrimônio, que é o casamento, tem o sacerdócio, tem a vida consagrada, tem a vida missionária, tem os leigos, né, comprometidos. Mas atenção, tenha muita atenção com isso, né? Você pode não saber a sua vocação ainda, o seu estado de vida ainda. Talvez você esteja entrando agora, talvez você ainda esteja nesse processo de discernimento. Mas isso não impede de você viver a sua vocação hoje. Lembre que nós somos chamados a uma vocação universal, a um chamado universal, que é a santidade. Então, mesmo sem saber o meu chamado específico, a minha vocação específica, se eu sou chamado ao matrimônio, se eu sou chamado à vida religiosa, mesmo sem saber, né, eu sou chamado por Deus a viver a minha vocação hoje, a ser filho de Deus, a viver a santidade, a buscar a santidade. E viver a vocação de cada dia, né, sem saber o meu estado de vida. Como é, Letícia, que eu vou conseguir viver a minha vocação de cada dia sem saber, né, o meu estado de vida? É justamente em gestos simples do dia a dia, né? Eu ser fiel nas pequenas coisas, eu ser um bom filho, eu ser um bom estudante, eu ser responsável, eu ser uma pessoa honesta, eu ser uma pessoa generosa, caridosa. A santidade, ela começa justamente no nosso ordinário. É justamente no meu dia a dia que começa a minha vocação. Eu consigo viver a minha vocação também hoje dentro da minha vida de oração, porque para eu discernir a minha vocação, para eu saber qual é o estado de vida que o Senhor me chama, eu preciso escutar de Deus, porque é Ele que sabe, né? Foi Ele que me criou e eu devo levar para a minha vida de oração esse questionamento a Deus, né? Senhor, qual é o meu chamado, né? E está aberto, através da oração, a uma escuta amorosa, a uma intimidade com Deus que vai me levar hoje a viver a minha vocação. O serviço também nos ajuda a viver a vocação. O chamado de Deus, né, ele já em várias pessoas, ele vai nascendo através do serviço. Pessoas que vão se encontrando com Deus, que vão encontrando a sua vocação para aquilo que foi chamado através do serviço, de se colocar em uma experiência paroquial, dentro de um serviço paroquial. A nossa igreja tem vários serviços paroquiais, né? Vocês que vão acompanhando no De Cara com a Juventude, nós já trouxemos várias pastorais para poder contar um pouquinho, né, de como é a experiência dentro dessa pastoral. Nós temos grupos de oração, grupos de jovens, e tudo isso vai nos levando a experimentar da nossa vocação no hoje. Tudo isso vai nos levando a viver um propósito, que é justamente deixar de viver por viver, né?
deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas eu passo a viver para Deus. Então, todos os dias da minha vida vão sendo guiados por Deus e o Senhor vai me levando para a minha vocação. Tanto para a vocação específica, como para aquela que é para todos, né? Então, o caminho com Deus, eu me colocar em Deus, vai me levar para a minha vocação, que é a vontade de Deus para a minha vida. E uma coisa que é muito importante, principalmente na juventude, né, é justamente a pureza e o discernimento dos afetos, né? Eu devo cuidar do meu coração, eu devo cuidar da minha alma, eu devo cuidar das minhas amizades, eu devo cuidar da minha vida amorosa, né? Deixar Deus tocar em todas essas áreas, no meu afetivo. Porque eu devo compreender uma coisa, né? Que nem todo relacionamento, nem toda amizade, nem todo namoro vai me levar para a minha vocação. Talvez ele me tire da minha vocação. E isso vai dificultar o meu encontro, vai dificultar que eu encontre o meu chamado. Então é muito importante que eu consiga ir cuidando desta área da minha vida também, dos meus afetos, da minha área afetiva como um todo, né? E um dos maiores medos que principalmente o jovem, né, ele encontra nessa vivência, no viver a vocação, né, é justamente o medo de se entregar completamente. Porque quando nós falamos de vocação, nós falamos de uma entrega a Deus, de ofertar a minha vida, né, de me colocar como sacrifício vivo ali, como a passagem ia nos dizendo. E isso é um grande obstáculo, né? Outro obstáculo também são os vícios, as distrações, né? As redes sociais, aquela coisa de viver no superficial, né? De não deixar ir se aprofundando, né? nas coisas que o Senhor vai nos chamando. Eu vou vivendo só ali no superficial, né? Eu vou me perdendo nos meus vícios, eu vou me perdendo na vida profissional, eu vou me perdendo no mundo e vou me perdendo da graça de viver a minha vocação. Nós devemos ter no nosso coração esta verdade, né? Que Deus revela a nossa vocação aos poucos, conforme você vai caminhando para Ele. A vocação, ela é um chamado que você deve ir dando passos para Deus. E conforme você vai se aproximando de Deus, conforme você vai caminhando para Ele, Deus vai revelando a sua vocação. Muitas vezes nós temos pressas, né? Pressa de saber qual é a minha vocação, será que eu vou chamada ao matrimônio, se for eu quero casar logo, será que eu fui chamada ao sacerdócio, tenho que entrar logo no seminário e tal. Mas Deus vai revelando a sua vocação quando você vai se aproximando dele. Talvez você esteja com esses questionamentos e não se abre a graça de caminhar para Deus, de escutar dele o que é que ele quer revelar para a sua vida. Então, nós devemos orar todos os dias, nós devemos rezar todos os dias, mesmo que seja assim pouco, mas reze, não deixe de rezar não, porque o Senhor ele vai revelando a sua vocação através dessa escuta amorosa, né, daquilo que é de Deus para você. Participe da vida da igreja, porque a igreja ela é o berço das vocações. A igreja que é o próprio Cristo, né? É onde está as vocações. Participe da Santa Missa, participe da vida da comunidade. Nós temos os grupos, nós temos as novas comunidades que vão gerando frutos também de novas vocações, das vocações, né, que surgem dentro da vida da igreja, dentro de Jesus Cristo. Busquemos, né, dentro as novas comunidades, por exemplo, elas têm, né, os acompanhadores pessoais, né, são pessoas que rezam com você e por você, que vão lhe ajudando nesse discernimento, né. Talvez nós não consigamos escutar sozinhos a voz de Deus e tem ali uma pessoa que está rezando por você e que é escuta de Deus, que é voz de Deus para a sua vida, né? E acima de tudo, né? Não deixe de viver a sua vocação no hoje. Não espere para o amanhã para viver a sua vocação, mas confie em Deus. Deixe que neste caminhar todos os dias, no ordinário dos nossos dia a dia,
nós consigamos nos encontrar com a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, viver a vocação, né, a cada dia é viver cada momento como uma resposta de amor ao chamado de Deus. Então, eu viver a minha vocação todos os dias é eu dar uma resposta concreta ao chamado, a uma resposta concreta de amor ao chamado de Deus para a minha vida. Então, não espere, né, uma voz do céu, uma placa piscante assim, apontando, né, esta é a sua vocação, esta aqui. Não espere isso, né? Porque Deus, ele vai falar no silêncio da sua oração. Deus vai falar para você, no silêncio. Na fidelidade do seu dia a dia, é aí que Deus vai falar. Muitas pessoas têm este encontro com a vocação em momentos simples do dia a dia. Não precisa dessa placa piscante, né? Mas em momentos simples, sendo fiel a Deus, né? O Senhor revela a vocação. Porque aquela história, né? Quem é fiel no pouco será confiado grandes coisas, será confiado muito mais. Então sejamos fiéis hoje, no aqui e no agora, e deixemos que Deus, ele possa nos levar até a nossa vocação, até aquilo que é vontade dele para as nossas vidas. Olha, e o nosso programa hoje vai ficando por aqui. Nós estreamos, né, um bate-papo jovem que foi muito bacana. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários o que foi que você achou. E assim, é uma alegria sempre estarmos juntos, né? Que Nossa Senhora Porta do Céu possa lhe abençoar. Que Jesus Cristo, ele seja sempre este caminho, né, que lhe leva para a vontade de Deus. E a vocação não é um destino futuro. A vocação é um sim diário à vontade de Deus para as nossas vidas. TVB, conteúdo para toda a família, só aqui. Fala aí, juventude! Oferecimento. Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da Doutora Sângela Mello, atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma.